Olá, eu sou Juca Kfouri e está começando mais uma tabelinha. Tabelinha que pela primeira vez vai tratar do Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. Tabelinha que pela última vez vai falar bem do Rivaldo, porque chegaram a hora e a vez de Cícero no São Paulo. Vamos falar também, é claro, da partida amistosa entre Alemanha e Brasil, quarta-feira que vem em Stuttgart, como vamos falar do começo da Copa Sul-Americana para os times brasileiros também neste meio de semana. E vamos falar, é claro, aliás, vamos falar aí, é um plural majestático indevido, vamos ouvir Victor Ernesto Birner dar sua opinião sobre aquilo que ele mais gosta, o desempenho das meninas do vôlei brasileiro no Grand Prix. Olá, Thaís Almendra, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, internautas? Como estão? Então, tudo bem, Thaís? Tudo bem, Juca? Já adianto boa tarde aos internautas. Eu estou muito longe de ser um expert em vôlei e eu não vi o jogo das meninas. Nenhum dos jogos? Nenhum dos jogos. Primeiro contra o Japão, depois contra a Alemanha, depois contra a Coreia do Sul. O horário... 3 vitórias, 2 horas da manhã. O que você faz? Sábado, 2 horas da manhã, domingo, 2 horas da manhã, sexta-feira, 2 horas da manhã. Os horários vão de encontro à minha vida feliz. Então não era Você possível. Você estava na Vai-Vai, nos ensaios? Não, Vai-Vai foi no domingo passado. Sei. Estava na balada? Só semana que vem começa ainda a eliminatória do samba, ensaio só lá para outubro. Não, eu acho curioso o seguinte, porque quando é o time de vôlei masculino, você vê. Porque não. Não? Veja se eu estiver em casa. Sei. Ou se eu achar que é um evento muito interessante, que compense eu ficar em casa, ao invés de sair com os amigos. Tá. Foi algumas festas, Juca Kfouri, amei. Certo. Aliás, um final de semana de sol maravilhoso em São Paulo. É verdade. Quando as moças saem de casa sorridentes, as pessoas saem mais, a cidade fica mais bonita. É verdade. Né? Uma luz. Você gosta de que outro esporte além do futebol? Gosto de vários. Mas assim que você gosta, que você para mesmo para ver, independentemente da importância daquele evento naquele momento. Ultimamente eu tenho assistido o UFC, eu adoro. Ultimamente eu tenho assistido... Não, falei esporte. É esporte. Não. O próprio dono diz que não é esporte. É uma competição e tal, mas que não é esporte. Ele não tem essa veleidade que, por exemplo, se tem em relação ao boxe. Boxe é esporte. Ele diz, não é esporte. Não pode ser esporte uma atividade humana cujo objetivo é dar na cabeça do outro até ele desmaiar. O objetivo é vencer a luta, Sim. que pode ser vencida com chaves, que pode ser vencida de pode ser outras também maneiras. matando neurônios com murros na ponta do queixo, na cabeça. Como pode ser no cabeceio de futebol, Sim, mas não é no esse o basquete os objetivo. cotovelos. Mas o objetivo do basquete nem do futebol não é dar a cotovelada nem coisa nenhuma. É diferente de objetivo. Eu acho que o gol dessa atividade é desmaiar o qualquer outro. competição entre atletas é esporte para mim. Aliás... Agora, eu gosto de rugby, Sim. gosto de basquete, adoro basquete, né? Aliás, o Thaís Almendra, você me disse ao chegar aqui Judô. que o Vitor Belfort, que veio a ser um lutador desse. Exatamente. Disse o quê? Que em Ele 3 disse anos... que a UFC vai superar daqui 3 anos o futebol. Não sei se é isso, se todo mundo concorda, mas foi a discussão do final de semana, Vitor. Você será que viu ele já isso? levou tanto na cabeça que ele enlouqueceu para falar um troço Pelo- desse? Eu não sei, desafio Juca, esse pelo que rapaz a parece, vir aqui dizer isso. Nossa. Porque se vier aqui dizer isso, vai levar porrada até ficar aqui, estendido no chão. Inclusive, hoje em dia, De você, claro. o meu lutador preferido, que eu sou fã dele, é o Zé Aldo. Quem é o Zé Aldo? Explicando, Juca, você não gosta Não de... sei. Vamos ver o que E o interessa. Anderson Silva declarando que agora está no Corinthians. Então, vamos ver se ele consegue manter o padrão, né? Vamos ver. Você acha que Se ele começar a perder agora, o Anderson é o Agora, melhor se ele lutador do começar a mundo. perder Ele vai- agora entrando no Corinthians... Ele vai vai disputar a ser Libertadores, não? meio complicado. Não, vai disputar a UFC. Ah, tá. Como é que ele chama? Anderson Silva. Muito legal, muito bom. Muito bem. O Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro por pontos ganhos. Sim, porque por pontos perdidos ainda é o Corinthians, que joga quarta-feira contra o Santos na Vila Belmiro, sem o Ralf, o Santos sem o Neymar e sem o Ganso, que, no entanto, não está fazendo falta, né? Ao Não está contrário. jogando bem. Desde que voltou da contusão, não conseguiu ainda engrenar 2, 3 jogos em alto nível. Mas ainda na Libertadores foi Teve decisivo, momentos. né? Momentos. Mas foi decisivo Momentos. naquele primeiro gol do Santos. É muito pouco para aquilo que a gente espera do Ganso. Sim.
Você não acha que ele está essencialmente infeliz, Vitor, com todo esse rolo? Tudo que tá eu acho, Juca, mas isso não serve como desculpa, não. Temperamento introspectivo como é o dele, você não acha, não? Eu acho que isso não serve como desculpa. Claramente ele não está feliz, ele falou que ia ganhar um salário no patamar do Neymar. Ele precisaria voltar a jogar futebol no padrão do Neymar para ganhar o salário. Então, acho que aí tem muito a ver com a forma do mercado do futebol, que permite esse tipo de coisa. Na nossa profissão, se o sujeito começa a trabalhar no mesmo nível que o Ganso está jogando, ele não vai pedir um aumento depois de 4, 5 meses trabalhando assim em outro lugar. Tem colunista... Em qualquer outra profissão. Isso, tem colunista que, por exemplo, diz que o jogo Corinthians e Botafogo 2 vezes seguidas foi no Engenhão, quando foi em São Januário, escreve isso na Folha. Crise, mas isso é uma bobagem. É uma bobagem. Isso é uma troca de estádio, isso é uma confusão que acontece. Eu não acho isso uma coisa tão... 2 vezes seguidas? Acontece. Acontece. Ontem eu fiz o post do jogo do Corinthians, eu chamei o Helder de Weldon. Eu tinha que fazer o post do jogo do Corinthians, entregar o texto... Eu sei. Então, eu tinha que fazer o post até às 6, entregar o texto do jogo do lance até às 6h30, começar a ver o outro jogo, na correria. Sabe como é que é? Acontece muitos dias seguidos, a gente se atrapalha, somos humanos. Agora, o Ganso está infeliz, mas eu acho que isso não justifica a queda de rendimento dele. Eu acho que se ele jogasse um pouquinho menos... Agora, ele nunca mais foi o grande jogador. Nunca mais. Eu não sei se falta confiança, olha se o falta gol que ele perde. Esse é impressionante. Mas não é nem isso que eu cobro não, muito. Sim, Eu pois é a articulação no meio campo, isso, sabe? Mas olha o momento dele, né? Quer dizer, imagina o Ganso perdendo esse gol, olha só. Né? Nem o William. Né? O William perdeu Não, o do David foi pior na outra semana. Do David foi pior, com os 2 pés, né? Algumas chances no mesmo... Pois é, mas o Flamengo está com pinta de campeão, né, Vitor? Se você olhar para o jogo Flamengo e Curitiba, que foi um jogo muito equilibrado, muito igual, em que o Curitiba jogou melhor no primeiro tempo, até porque acho que o Vanderlei Luxemburgo errou de sair para o jogo com o Muralha em vez de sair com o Botinelli. Quando o Botinelli veio para o segundo tempo, o Flamengo equilibrou e passou até a jogar mais que o Curitiba. Mas time que faz gol no último minuto, com o reserva que tinha acabado de entrar, a casa do Jael, né? O Jael entrou, mandou a bola na trave, e no segundo lance meteu a cabeça num passe precioso do Ronaldinho. Foi a única coisa que o Ronaldinho fez. Então, Jael, o cruel, como você está vendo aí. A gente pode fazer uma comparação aqui dos momentos do Corinthians e do Flamengo? Para já emendar os assuntos? Sim, ou pode. Porque eu acho que aí tem uma que passa muito pela sorte e pelo azar. Porque, na verdade, de maneira realista, na prática, por enquanto, só esses 2 times brigam pelo título. É o São Paulo, né? Não, o São Paulo não joga futebol para impor. Eu acho que São Paulo... mesmo sem jogar, tá 2 pontos. Concordo, mas o São Paulo tem uma vantagem aí na briga pela Libertadores e a rodada foi boa, porque o Botafogo e o Figueirense que ganharam e encostaram tem elencos piores que os do São Paulo. Sim. Então, se todos os técnicos trabalharem direito, o São Paulo vai ficar à frente dessas equipes. Já o Inter e Fluminense, que tem elencos melhores e podem encostar, brigar com o São Paulo para essa vaga na Libertadores, não conseguiram. O Inter deu 3-2, mas não conseguiram ainda engrenar de verdade. Então, eu acho que a rodada é boa, ter sido boa para o São Paulo. Agora, eu não vejo o São Paulo com time para encostar, ou com futebol para encostar nos líderes do campeonato. E como o Adilson vai ter uma sequência aí, quarta, jogo domingo, jogo quarta, jogo domingo, ele está arrumando o time na conversa e mostrando o vídeo. Não tem tempo de colocar time para treinar como gostaria. Você ia falar do Flamengo e do Corinthians. O Corinthians e o Flamengo. O que acontece? Se perde, né? Não, já vou inventar os 3 assuntos. Ele que puxou o São Paulo. Certo, eu ia citar. O Corinthians, eu acho que esse declínio de pontos do Corinthians passa... É uma coisa que não acontece no futebol. É matemático. Por quê? Perde muitos gols. É a ausência do Liedson. Cria menos. Se eu disser para você que o Liedson está fazendo mais falta porque era o único atacante do Corinthians, e aí o William o ajudava a marcar a saída de bola dos adversários, o que permitia para o Corinthians exercer um tipo de marcação que ele parou de exercer a partir do momento em que perdeu o Liedson, você acha que eu estou... Não, acho que esse é um dos fatores. Por exemplo, ontem, o que o Tite fez? O Tite colocou o Emerson primeiro para substituir, que é um atacante que joga pelo lado, como o William, que ele recuou para ser meia, que é um atacante que joga pelo lado. Alex. Não, primeiro o Emerson. O Emerson não pôde, entrou no segundo nos tempo. Outros jogos, sim, nos outros jogos. Não funcionou. O Emerson perdeu o gol na ressacada, não ajuda na marcação da saída de bola. O que o Tite fez como segunda opção ontem? Foi pênalti para você? Foram os 2 pênaltis. Eu também achei. 2 pênaltis. Esse muito mais do que o outro. Esse mais do que o outro. Esse mais do que o o outro. outro. Igual. Esse merecia expulsão, né? Por ser o homem que evitou o gol. Eu pensei em cartão amarelo, né? Expulsão, mas tudo bem. De fato, ambos foram pênaltis também. Agora, ontem o que o Tite fez? O Tite empurrou o William para centroavante,
tirou o Danilo, que ficava no centro da linha de 3 meias, e jogou na direita, usou o Alex no centro e o Jorge Henrique na esquerda. O que aconteceu? Quando o Paulinho, lateral esquerdo do Atlético Paranaense, avançava, o Danilo acompanhava, mas não tinha velocidade para acompanhar. E aí teve um choque do Ralf, que marcava o Marcinho, o Paulinho, que pegava o Kleberson, e em alguns momentos o Kleber Santana conseguiu jogar. E o pior de tudo... bastante livre, eu achei. E o pior de tudo, não tinha quem desse o primeiro combate para o Helder, lateral direito, virar jogador de sobra. Ele teve que se enfrentar mano a mano com o Maddson. E muitas vezes o Atlético Paranaense por ali deu trabalho. Então o que o Tite fez? No segundo tempo, quando ele coloca o Emerson, ele volta com o William para a direita, não só para ganhar velocidade, mas para ganhar também a marcação daquele lado. E eu acho que o Corinthians voltou melhor. Voltou Melhor pro jogo. O Atlético. O Corinthians mereceu ganhar o jogo, eu acho. Então... Chutou a bola na trave. O goleiro Renan do Atlético trabalhou muito mais que o goleiro Danilo Fernandes do Corinthians, que mostrou personalidade, né? Então, tranquilo. Não teve praticamente... Então eu acho que o Corinthians está sentindo muita falta do Liedson. Por conta da ajuda no sistema defensivo, por conta do finalizador e também de encostar para tabelar com os 3 meias, coisa que o segundo atacante que está lá improvisado na frente não consegue. Ele sai muito mais da área para buscar... E uma outra coisa, o azar. Além do Júlio César lá no Guarani, o azar. Porque foram 2 bolas na trave contra o Avaí. Ontem foi outra bola na trave do Danilo. Se bate na trave a bola e entra, ninguém ia ter essa discussão sobre o declínio hoje. Isso aí até foi um pouco tema da minha coluna hoje na Folha, Vitor. Porque eu falando exatamente dos momentos, né, do futebol, momentos de uma fase, momentos de um campeonato. Na verdade, o Corinthians vinha abençoado. Né? Exageradamente. Se você lembrar, sim. O Bahia jogou mais que o Corinthians e perdeu para o Corinthians lá no Pituaçu. E o Corinthians e Botafogo, em São Januário, não no Engenhão, o Herrera chutou a bola na trave aos 43, aos 44 o Danilo errou o chute, a bola sobrou para o Liedson e ele fez o gol. 1-0 para o Corinthians, 44 do primeiro tempo, foi para o vestiário ganhando. Botafogo sufocou. Houve o lance da luxação do dedo do Júlio César. Pavor no Corinthians. Segundo contra-ataque, 2-0, liquidou o jogo. Coisa que você fala, opa, esse time está abençoado. Mudou um pouco. Normal. Mudou um pouco. A sorte e as azar, elas vão e vêm. Isso é totalmente normal. Ontem, no primeiro tempo, quando acabou o primeiro tempo, de fato, eu falei, virou a maré do Corinthians. Porque o William perdeu um gol que não costuma perder, debaixo do gol. E o gol que o Liedson faria. Isso, e o Helder fez esse pênalti de idiota, né? Quer dizer, perdeu uma bola dominada pro Maddson e fez o pênalti. Isso que o Atlético teve a chance de praticamente matar o jogo se o Garcia faz quando estava 1-0. O contra-ataque pela direita. Mas eu também acho que ele ficou mais próximo da vitória. Lindo lance do Marcinho, né? Lindo lance do Marcinho. Agora, o Flamengo. Por mais que o Flamengo não tenha feito um grande jogo, eu dou muito valor ao gol, por quê? Ele foi exatamente igual ao gol que o Flamengo fez contra o Grêmio. Isso. Com o Thiago Neves. É a jogada, é um lance de técnica. Isso. É um lance de capacidade, não é um lance fortuito. É isso mesmo. Né? Agora, o Flamengo está com um pouco mais de sorte. Nesse momento, eu acho que vai ter os seus altos e baixos. Não vai terminar o campeonato invicto. Não? Não, claro que não. Não vai terminar o campeonato invicto, vai ter seus altos e baixos. Você não pode fazer previsões aqui com essa certidumbre, como diriam o espanhol, pela simples razão que eu não me obriga a desafiá-lo de novo, mostrar a bola de cristal de novo. Mas aqui é uma brincadeira, né, Juca? É diferente. Isso aqui é uma brincadeira, né? Pra mim é trabalho. Você vê aqui pra mim não, essa bola de cristal é uma brincadeira. Thaís Almeida, vamos senão brincar. Vamos brincar de tabelinha, então. Tabelinha, Thaís Almeida. Porque se fosse assim, eu simplesmente apostaria sempre no favorito, que eu faria mais pontos com certeza. Sim. Se fosse questão estão dizendo os matemática. nossos internautas já que a gente está brincando. Unidunite, salame. Não, mas falando em internautas... Com todo respeito, câmera em mim. Câmera em você. Como Câmera você, nele. Por favor, Câmera. quero falar uma frase para vocês dois. Close, pode pra falar. Thaís Almeida e para Juca Olhe para a Kfouri. câmera da verdade. Olhando. Sim. Para vocês dois. Close. Corta no Vitor Birner. Não é possível. Para Juca Kfouri e Thaís Almeida. Ele quer Agora, ficar, isso. como vocês dois são bobos, Muito Que obrigado. profundidade. Plano geral, Essa novamente. frase Isso. teve Foi profundidade. profundo. Então, o que está dizendo o nosso interesse? Então, já estavam me perguntando anteriormente no Twitter, falando para eu fazer essa pergunta para vocês, se o problema é a falta do Liedson e também do Júlio César, quando eles voltarem, você acha que o Corinthians volta a vencer e volta a estar na primeira posição? Vocês acham isso? O jogo Corinthians jogou menos desses 4. Foi contra o América. Foi contra o América quando ganhou. Pois é. O América merecia ser lá com pontos. Sem o Liedson e sem o Júlio César. Isso. Exatamente. Eu acho que o Júlio Com o César... Renan falhando. Eu acho que o Júlio César volta a dar um pouco mais de confiança. Acho que a entrada do Liedson melhora o Corinthians sem nenhuma dúvida. O Corinthians tem um jogo-chave nesta quarta-feira. E o terceiro detalhe é o jogo-chave contra o Santos. Porque é um jogo que equilibra, né, o número de jogos do Corinthians com Flamengo e São Paulo. E se ganhar na Vila,
Mesmo sem sem Neymar, apaga toda essa fase de 4 jogos. Sem dúvida nenhuma. Paga esse Sem dúvida pseudo-declínio. nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não Mas tenho se a menor perder, dúvida disso. a pressão começa a ficar um pouquinho mais séria também. É um jogo chave. Vamos então dar a nossa bola de ouro, aliás, nossa chuteira de ouro e nós escolher os nossos, porque hoje tem uma porção de chuteiras de ouro e É uma mesmo? porção, não, tem 2 pernas de pau. Vamos lá. Ora, é claro que Fael, o Cruel, responsável pela liderança do Flamengo, o mais querido do Brasil, Fael? Fael, o Cruel, Jael, Juca, que foi. Jael, falei Fael? Fael. Ô, Fael. Eu ia falar, quem tá Fael. falando? Eu também. Fael. Eu achei que você que foi Fael. de Achei que errado. ele tava perna de brincando, pau, né? Fael é Fael é a minha. Como é que ele chama? Jael. Jael. Jael Cruel, não o Jael, Cruel. o Cruel. Não o Cruel, Jael Cruel, Ju. Jael Cruel? Isso. Olha lá. Olha Cruel, o Ronaldinho. muito cruel. Meteu a bola na cabeça de Jael Cruel. 1-0 Mengo, 45 minutos do segundo tempo. O Curitiba estava Tá, melhor no final do jogo. Tava, mas é isso. Faz parte. Este ganha, como ganha Louco Abreu, né? Essencial na vitória do Botafogo, 4-0 ontem no Engenhão, contra o Vasco. Fez zebra? 2 gols. Não é zebra, não. Eu acho que a vitória do Botafogo não é zebra. Também 4-0 não. é. 4-0 sem 4-0 dúvida. é zebra. A diferença foi enorme. É atípico. E acho que é mais do que justo também que Cícero do São Paulo, autor dos 2 gols do Tricolor, o segundo belíssimo, Os rivaldistas vão perseguir você. ganhe também a chuteira de ouro. E é hora, sim, de falar de Cícero. Acho que ficou muito claro, né, que o Rivaldo é um jogador para o Adilson usar parcimoniosamente, né? O São Paulo ganha muito em velocidade, em agilidade, em habilidade, em poder de fogo, de conclusão, tendo um jogador, né, mais... Inteiro. Né? Fisicamente. Preparado fisicamente para disputar o futebol competitivo de hoje em dia. O Adilson Batista chegou a dizer que dá para os 2 jogarem junto, o que evidentemente foi uma declaração política, né? Se o Rivaldo for o segundo atacante, dá. Você- Se o Rivaldo for o segundo atacante, não dá para jogar com os 2 juntos no meio campo. O que eu sei que o Adilson tá nesse começo de período do São Paulo... Tateando ainda um pouco. Não, e... Pisando em ovos. Não, e ele tá... O Rivaldo meio que ganhou o Adilson nesse começo. É. Né? Então, eu não Não, sei... eu compreendo e vou reiterar aqui, contra a opinião de Vitor Birner, eu acho que o Rivaldo o tempo todo merece só ser homenageado por tudo que já fez no futebol. Mas ele tem que se dar conta, né, que Leva ele pro seu não- time. Agora, sem querer encher Eu seu não saco. tenho time. Não, imagina. Só para voltar ao assunto sério. Eu penso como você. Eu acho que o Rivaldo pode ser útil ao São Paulo. Só que tem que ser usado na medida certa. O problema não é nem o treinador nisso. Nunca foi o problema do treinador. O problema é o próprio Rivaldo que acredita que pode jogar ainda em alto nível, regularmente, 90 minutos, várias vezes seguidas. Não pode. E não pode. E a torcida que acredita e dá respaldo Tá certo. a essa besteira. Tá certo. Vamos ver os pernas de pau da rodada. São 2 jogadores que perderam gols que até a senhora minha O árbitro avó, de Cruzeiro e Fluminense deixou passar lá, esqueci o nome dele. senhora minha avó teria feito. De Cruzeiro e Inter. Ganso do Santos e o William do Corinthians. Já vimos o gol perdido E o pelo Morro Ganso. Garcia. Quem? O do Atlético Paranaense, o atacante uruguaio, o Garcia. Ah, mas não foi um gol debaixo do gol, né? Como Não o Ganso foi. e Se o for William mais- perderam. Mas foi né? uma chance... Sim, foi uma chance de ouro, mas não foi um gol assim que você... Quer dizer que você usou da perna de pau pro craque Ganso? Usei. Por que não? E espero que ele se redima Se contradiz. quarta-feira Provocando. em Stuttgart. Mas o que houve na arbitragem do jogo Cruzeiro e Inter? Eu não vi esse jogo. Nossa, Nossa, tá todo teve- mundo falando disso aqui também no Nossa Twitter. senhora, teve um gol no lado do Cruzeiro. Que O jogador tá atrás da linha da bola, o jogador que faz o gol, o cruzamento. ele dá impedimento? Dá impedimento. Ai. É o 3x3, muda tudo. Até Ai, o ai, Tiquenil pergunta, juiz ou bandeirinha tem punição, Birner? Ah, deveria ter isso. Olha, eu gostaria que tivessem punições mais pesadas do que os jogadores. É, com Parece de mim. certeza. Você lembra quem era o trio? Não lembro, mas a gente averigua aqui, porque tem o jornal para Que isso. pena, hein? Que lástima. Né? Atrás da linha da bola não dá. É? Há erros e erros. Esse aqui lembro que não dava para errar. Tá. Quer dizer, foi beneficiado, o Inter estava 3-2. Foi 3x2 o jogo, né? Não, sim, estava 3-2? Não lembro quanto estava bom, nessa hora. Tá, bom. Também isso faz diferença. Faz. Evidentemente. Vamos ver os gols da rodada? Começando por, exatamente, os gols, vamos eleger, né? O gol mais bonito, é isso? Ou vamos ter todos os gols da rodada?
É o gol mais bonito, não é, Thaís É o mais Almeida? bonito. é o O mais trio de arbitragem foi o Wilton Pereira Sampaio, apitou. Cadê os auxiliares? E da onde, Wilson Pereira Sampaio? Distrito Federal. Brasil, bom, tá aí. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ué, o pessoal lá de Brasília não é muito bom no negócio de arbitragem. Não tem os auxiliares aqui. Vamos ver, Flamengo e Curitiba, gol do Jael. Jael Cruel. Jael Fael Cruel. Já vimos, mas vamos ver de novo. A bela bola do Ronaldinho Gaúcho de direita na cabeça de Jael. Jael que diz que o Corinthians na liderança já era. Vamos ver os gols de Palmeiras 0, Grêmio 0? Não, não vamos, porque não houve gols em Palmeiras 0, Grêmio 0. Qual é o próximo gol mais bonito, meu Deus do céu? Não está aqui na minha Nossa, relação. como você é perdido, hein? Eu Eu sou nem isso perdido. posso deixar com você. Será que está? Na terceira, sim. Ah, vamos ver agora o gol de Cícero, do Avaí. Agora vamos pela ordem, para não matar os nossos Cícero do companheiros. Avaí, não, contra o Avaí. Cícero fazendo o gol de cobertura no Avaí. Toquinho por cima na saída do goleiro. Uma bela enfiada de bola do Dagoberto, né, Vitor? Bela enfiada. Bela Bola, enfiada. O Cícero não está em impedimento. Que é uma coisa que o Adilson vem fazendo. Ok. No jogo contra o Vasco, quando perdeu, o Dagoberto saiu muitas vezes da área, o Rivaldo se projetava como centroavante, invertiu as posições, e agora, de novo, foi feito isso e deu resultado. Agora vamos ver o gol de Jobson, do Bahia, contra o Atlético Goianiense, vitória do Bahia. Belo gol em Pituaçu, o menor público do Bahia até agora em casa no Campeonato Brasileiro. Apenas 12 mil pagantes. Mas uma boa vitória do Bahia contra a equipe Jobson é muito bom goiana. jogador. É muito bom jogador. Muito esse bom rapaz, jogador. Muito bom. Agora vamos ver o gol de Rodriguinho do América, o grande fiasco da rodada cometido pelo Fluminense. 3-0 para o América em Sete Lagoas, com 2.800 testemunhas, a maior parte torcedora tricolor. Belo gol de Rodriguinho. O gol do Jael já vimos, agora o gol de Leandro Damião, do Inter, nessa vitória por 3-2 no Beira-Rio contra o Cruzeiro, este jogo que já decidiu o Campeonato Brasileiro em 1975. Bela subida, cabeçada, né? Parece um cortador de vôlei, aqueles rutsos enormes. Belo gol do Leandro Damião. Agora, um dos gols de Louco Abreu, no 4-0 do Fogão contra o Vasco, dando uma apagada no Vasco. O goleiro Praz solta a bola e ele não chega a ser um voleio, né? É mais uma virada do que propriamente um voleio. Belo gol do Louco Abreu. E, finalmente, o gol de Elias, do Figueirense, contra o Galo, lá em Ipatinga. Foi em Ipatinga? Foi em Ipatinga. Foi em Ipatinga. O gol do Elias, que é um belo gol, chegando de trás e fazendo o gol. Eu, se tivesse que escolher o gol mais bonito, na minha modestíssima opinião, é o gol do Cícero, do São Paulo Futebol Clube. Milagrosamente acompanha o relator. Milagrosamente. Os internautas não, eles acham o gol do Jobson. O gol do Jobson. Foi a minha dúvida. Foi, é. E você, Thaís? Também do Jobson, vou com os internautas, você vê? Discordei de você, Juca. Você não primeira gosta de vez. votar no São Paulo, eu percebo. É por causa do Vitor Birner. mentira, gente. Não, Nós resolvemos nossos problemas de outro jeito. Vocês quem? Eu e Thaís. Você. Só para informar, estava 2-1 o jogo quando o gol foi anulado aos 16 minutos do segundo tempo. Realmente. O Inter fez o terceiro depois. Muito bem. Vamos olhar o que aconteceu na nossa bola de cristal da semana passada? Vamos olhar modestamente. Digamos que foi uma goleada, né? Mostra o gráfico, porque a modéstia me impede, mais uma vez, de fazer um Você grande... é mais modesto do que o ser humano que fala muito da própria modéstia, eu sou né? muito modesto, sabe que eu sou de uma modéstia Modéstia de rosa, impressionante. sensacional. Um cara bonito como eu, né? Verdade. Inteligente, Você acha ele bonito, simpático, é isso? Acho, criativo. Juca. Acho que vocês deviam Gato. namorar os Muito, dois. pois é. Ei, não é essa vinheta, não. Eu quero o gráfico. Sabotagem aqui. Será o capeta? Foi Já- você que fez isso contra o Juca, Ah, Birner. lá, Não acredito. 60-40. Eu sou peão, ele que faz o que quiser. 60-40. Vamos ver como foi isso. Corinthians e América, ambos votaram no Corinthians. Grêmio e Atlético Mineiro, ambos votaram no Grêmio e erraram, porque deu empate. Figueirense e Botafogo, eu votei no Botafogo, o Vitor no empate e deu Figueirense. Erramos ambos. Passei mais perto que você. Ceará e Avaí, ambos votamos no Ceará, ambos erramos, porque o Avaí enfiou 3-0 no Erramos Ceará, feio. lá no Presidente Vargas. Vasco e Santos, ambos votamos no Santos, ambos erramos, porque o Santos
Perdeu para o Não Vasco, acreditava 2 a numa atuação 0. defensiva tão ruim como a que Exatamente. o Santos mostrou até a hora da energia acabar. Cruzeiro e Flamengo em Sete Lagoas. Juca votou no Flamengo. Vitor no Cruzeiro. Só da graça, foi venceu. resultado na vez passada. Curitiba e Palmeiras, Juca votou no empate. Birner no Curitiba. Juca venceu. São Paulo e Bahia, ambos votaram no São Paulo. Fluminense e Inter, ambos votaram no Flu, deu Flu. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, Juca votou no Atlético Paranaense e venceu, porque Vitor votou no empate. Foi isso que eu fugi, que eu mudei. Flamengo e Foi Curitiba. mesmo, foi esse. Meu, não acredito. Flamengo e Muda de Curitiba, última hora. Vitor votou no empate. Juca Kfouri votou Passei perto. no Flamengo, 1 a 0. Palmeiras e Grêmio, ambos votaram no empate. Olha que beleza, 0 a 0. Beleza pra você que é palmeirense. Atlético Mineiro e Figueirense, ambos votaram no Galo, ambos erraram. Inter e Cruzeiro, Juca votou no Inter, acertou. Vitor votou no Cruzeiro, perdeu. Se ele tivesse votado. Fui prejudicado Se pela tivesse ainda arbitragem. votado Ah, no não. empate, eu Mas como eventualmente você mesmo disse agora há pouco... aceitaria. Mas como você disse agora há pouco, o Cruzeiro ia empatar o jogo, o Inter ia pra cima, o Cruzeiro ia matar o jogo no contra-ataque. Santos Fui e prejudicado Ceará, pela arbitragem. ambos votaram no Santos. Atlético Paranaense e Corinthians, Juca votou no Atlético Paranaense, Vitor no empate. Vitor aí acertou, Juca errou. É a primeira que o Vitor acertou e eu errei. Ambos votamos no Fluminense, deu América Mineiro. Eu votei no empate, ele no Vasco, ambos erramos, deu Botafogo. Avaí e São Paulo, ambos votamos no São Paulo, fomos ousados e acertamos. E finalmente, Bahia, ambos também acertamos votando no Se você time da conferir, Boa provavelmente Terra. você não acertou 12, você acertou menos. É verdade. Você tá balançando, É, né, você não sabe fazer conta. Muito bem, vamos aos jogos do Brasileirão desta próxima 16ª rodada. Ju, cara, só não esqueça também de fazer a aposta pro jogo do Brasil. A voz do Além pediu que a Brasil gente e fizesse... Alemanha? Isso. Eu aposto na Alemanha. Porque eu acho que é quase desumano você exigir que a seleção brasileira vai treinar amanhã, depois de uma viagem dessa, fuso horário e tal, vai jogar contra um time armado, constituído, descansado. Mas mesmo fica sendo em casa. desumano, se por acaso o Brasil perder, vão pressionar o Mano Menezes. Sem dúvida vão. Desumano, porque- vão pressionar o Mano. Sem dúvida vão, porque essa é a praxe. Né? Ah, já perdeu Mas a não Copa tem América. lógica. Ah, não ganhou da Holanda. Ah, não ganhou, perdeu da Argentina. Ah, perdeu da França. Vão. Quer dizer, definir a vida de treinador e amistoso realmente O Brasil é o não fim da está picada. fazendo aquilo que sempre fez de escolher galinha morta, está escolhendo os principais adversários do mundo, jogando a todo risco, sem treinar. Não temos essa diferença. Claro que pode acontecer. Né? Neymar, que está descansado, que não jogou fim de semana, chega lá, é moleque, faz uma exibição maravilhosa, o Brasil ganha. Mas o normal será a Alemanha ganhando o Brasil. E você, Birner, o que você acha? O normal é que a Alemanha ganhe do Brasil. E é essa a sua aposta? Então, vamos perder mais uma vez para dar graça o jogo? Não Se sei, você vai apostar na Alemanha, eu você vai aposto trair na o Alemanha. país. Não, não vou trair o país. Vou torcer pelo Brasil, mas vou apostar na Alemanha. Vai torcer pelo Brasil. Vou torcer pelo Brasil, mas vou apostar na Alemanha. Como vou torcer pelo Corinthians, mas vou Eu vou apostar Eu na Alemanha. acho que é ser racional, né, Eu Birner? vou apostar na Alemanha também. É ser racional. Quarta-feira, Santos e Corinthians, Vila Belmiro, eu aposto em vitória do Santos. Eu do Corinthians. São Paulo e Atlético Paranaense, eu aposto em vitória do São Paulo. São Paulo em casa. São Paulo em casa, em bom momento. Mais ou menos, em casa não está se Não firmando. O Atlético tem tem sido jogadores ótimo fora de velozes. casa, né? Ganhou 6 jogos, se não me engano, fora de casa, em 8. Grande campanha. Vou apostar no São Paulo para não ter que ficar torcendo contra o meu palpite depois. Tá, Eu acho que vai muito dar bem. empate, mas vou apostar no São Paulo. Atlético Goianiense e Santos. Voto no Santos. Lá no Serra Dourada. Vou na zebra, Atlético. Cruzeiro e Avaí. Aposto no Cruzeiro contra o Avaí, embora seja jogo duro. Mudei meu palpite, vou empate Atlético Goianiense e Santos. Tá? Cruzeiro e Avaí. Cruzeiro, Botafogo e América Mineiro no Engenhão, Botafogo. Botafogo, Corinthians e Ceará no Pacaembu, Corinthians. Corinthians, Vasco e Palmeiras em São Januário, empate. empate. Figueirense e Flamengo lá no Orlando Scarpelli, empate. Flamengo permanece invicto. Empate. Quase fui de Figueira. Coritiba e Atlético Mineiro no Couto Pereira, Coritiba. Cuca de técnico do Galo. Vou votar no Galo, a zebra. Galo é zebra contra o Curitiba lá. Concorda comigo? Sem dúvida. Grêmio e Fluminense no Olímpico, voto no Grêmio. Voto no empate. Bahia e Inter em Pituaçu, voto
Rapaz, Difícil, né? voto no Bahia. Pra dar graça, voto no Inter. Copa Sul-Americana, Ceará e São Paulo em Fortaleza. Presidente Vargas. São Paulo. Empate. Flamengo e Atlético Paranaense. O Furacão vai aprontar nesse jogo. É. Vai começar aquela história de Flamengo estar invicto no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Sul-Americana. Atlético ganha. Eu voto no Flamengo. Eu voto no empate. Atlético Mineiro e Botafogo. Primeiro jogo do Cuca, exatamente contra o Botafogo. Eu aposto no Galo nesse jogo. Também, Galo. Vasco e Palmeiras. Sul-Americana. Nossa, Vasco e Palmeiras jogam também pela Sul-Americana. Também pela Chato Sul-Americana. isso, né? Também não gosto Também disso. São Januário, chato. Então o Palmeiras fica e já Esfria o joga... jogo do brasileiro, né? Um pouco, né? É, pois é. Eu Aposto no Vasco. Você está classificado, né, Juca? Será que o Vasco vai jogar com todos os titulares? É verdade, Vai bem classificado lembrado. para Libertadores, bem né? lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Empate. Palmeiras. Palmeiras. Muito bem. O Vitor, eu ia te fazer uma pergunta, agora esqueci. Até duas, Daqui a se pouco eu quiser. lembro. Ah, já lembrei. Que eu li você escrever e quero divergir civilizadamente de você. Qual? Você escreveu uma coisa que eu acho perigosa. Do jornalista espanhol? Não, sobre o Fred. Eu acho que o torcedor não tem que delatar ninguém. Ninguém tem que delatar ninguém. Eu acho o seguinte, Vitor. Não, pera, só para dizer uma coisa. Eu disse que eu não via problema nessas coisas, mas que achava ridículo e infantil. Sim, pois é, mas eu acho que a gente não pode fazer Pode concessão. proibir o centro de fazer isso. Não, a gente não pode fazer concessão. O torcedor tem todo o direito de ir no estádio, vaiar o jogador que ele acha que está jogando mal, sobre o qual ele tem informações privilegiadas ou não, pressionar a direção do clube para tomar providências. Isso tudo ele tem direito. Agora, ele não tem direito de ir atrás de jogador na noite, em lugar nenhum, na casa dele, ameaçar. E muito menos de fazer esse negócio de... Disque denúncia. Disque denúncia. Isso aí é tarefa de alcaguete, isso é tarefa de polícia e esses caras que fazem isso, aliás, em regra, têm uma extensa ficha policial. Então eu não quero conversa com essa gente. Mas uma coisa não tem. Mas peraí, uma Entendeu? coisa é você discutir o comportamento de quem faz isso. Outra Mas coisa é você discutir Vitor, a coisa em eu si. sei, velho, mas é que você- você eu não acho- pode proibir o cidadão de fazer uma bobagem não, dessas. proibir você não pode, não. Eu acho ridículo. Eu não estou dizendo que proibir, mas eu estou dizendo o seguinte, é deletério, é criticável. Eu acho que a gente não pode fazer concessão a esse tipo de coisa, entendeu? Porque, em última análise, é você... É claro que eu estou fazendo uma comparação forçada, porque não se trata de profissões, de uma profissão que exige do físico como um atleta. Mas é como se você permitisse que alguém ligasse aqui para o UOL para dizer que na noite anterior de você vir fazer a tabelinha, você ficou na balada até as 8 horas da manhã. Que você não pode estar aqui na tabelinha com todas as suas melhores condições, porque você passou a noite na balada, então evidentemente você dormiu até 1 hora da tarde, veio para cá sem se informar, sem ler, sem saber, entendeu? E está aqui enchendo linguiça. Quer dizer, ninguém pode se arvorar o direito de ser polícia de um outro trabalhador. É verdade. Entendeu? Isso é problema do trabalhador com o seu empregador. Eles que se virem. Agora, estou no estádio, acho que está jogando mal. E acho que está jogando mal porque não está se cuidando, vaio, faço faixa, fora Fred, tudo bem. Agora, ir atrás, denunciar, não. A gente entra naquela coisa que se falava da velha União Soviética, né? Que o Estado se orgulhava de filhos que denunciavam o pai. Ir atrás eu acho perseguição, é o fim do mundo. Agora, eu não consigo enquadrar nós jornalistas, engenheiros, advogados, qualquer tipo de profissão, Com a vida de atleta, sem dúvida. porque são pessoas que lidam, que vendem a mão de obra, o pé de obra delas, Sim, é claro. para que as pessoas que acompanham tenham certos tipos de emoções. Quando a gente fala, acordo. geralmente a cobrança é só em cima de jogadores extremamente bem remunerados, que têm salários assim astronômicos. Então eu acho que o sujeito pegar, por exemplo, você vai encontrar no restaurante o jogador e falar assim: você podia ter dividido aquela bola educadamente, dar uma provocada. Eu não vejo nenhum problema. Inclusive, eu até faria, fazia, inclusive. Pois eu sei. Eu fazia. Mas seria amigável, uma brincadeira, né? Com educação, com gentileza, sem ofender, Eu vou dizer sem uma coisa pra você. agressividade, sem que o cara se sinta Também ameaçado. Eu vou dizer uma coisa pra você. Se eu tô num restaurante, perdi um gol, chega alguém muito simpático e fala pra mim: ô, Juca, você podia ter feito aquele gol, né? Eu vou virar pro cara e falar: você podia. E a sua mãe podia também
ter te dado educação. Perdeu um gol na questão. A questão é quando você tira o pé da bola, né? Quando você não corre como deve. Eu uma vez tive uma discussão com o jogador de futebol. Você quer que eu lhe conte qual delas? Eu posso encontrar. Não, no meu tempo pré-jornalismo. Você quer que eu te conte? Você imagina Vitor Biner com o cabelo até a cintura? Ai, meu Deus, quando Vitor isso? Biner era assim, quando roqueiro. Quando roqueiro, Vitor Biner era assim. Era de Quantos torcida anos faz? uniformizada. Eu tenho cabelo com 26 anos, 27. Eu tenho 42. Sabe qual era o apelido dele? Qual era o seu apelido? Tive 580 mil apelidos. Não, Qual o apelido deles? de roqueiro. Como é que você era chamado? De roqueiro? No conjunto. Você está apostando que eu esqueci, né, Vitor? E ganha aposta. Que claro que Não, eu eu não esqueci. sei, tem vários apelidos. Qual Mas você eu está lembrarei. falando? Sombra, Ele quer não, zoar outro, tonga. não lembro Como é o que era? nome. Sombra, não. Como é que é? Agora eu sei qual que você quer falar. Então, Você acha que eu Fala tenho que então, dizer? fala Eu aí, acho a que gente não. quer saber. Por Até que porque não? não é o apelido do rock, é o apelido de adolescente. Ducha, não. Alguma coisa. Apelido de adolescente, que não tem nada a ver com o que o apelido Qual é o em si. problema? Sim. Mas eu não vou falar. Tromba. Era alguma coisa. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Tromba eu falo. é bom. Eu vou falar uma hora. Você não falaria se fosse de você mesmo. Eu teria problema em falar Então aqui. fala. Mas por que você não fala quando é de você mesmo? Eu não tenho apelido. Dos seus antigos Meu vícios? apelido é Juca. Dos seus defeitos? Não, defeitos eu tenho 1000. Vícios Quais é são só seus de fumar. defeitos? Hã? Defeitos? Sou uma pessoa intolerante, irracível. Você é Ah, mas intolerante? isso não vem ao caso agora. Tô enchendo o saco dele. O apelido era Tumba. Tumba! 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 Ele vivia de preto. Então, Tumba. É o Dark Vitor. Tumba lá, tumba. Eu lembrei O que dessa também não música, chega a viu? ser a verdade, porque no tempo de metal, quando tinha banda e todo mundo usava preto, eu, porque sou um pouco do contra, usava cinza, branco. Em uma fase da vida eu usei muito roupa preta. Eu gosto muito de roupa preta até hoje, depois que engordei principalmente, né? Não, mas é verdade, sempre no programa você tá de preto, Não, né? isso é A maioria lenda. das vezes. Isso é lenda. Ah, tá bom. Thaís, o que o Oi. internauta está dizendo? Da Brasil ou da Alemanha? Olha, Juca, infelizmente todo mundo tá torcendo pra dar Alemanha. Torcendo? Torcendo pra dar Alemanha Torcendo? porque... Sim. O pessoal Sim. tá contra o Ricardo Teixeira? Sim, é o fora Ricardo Teixeira. sim, mas aí eu com acho aquela uma confusão. hashtag que a gente tá falando. Porque o Brasil não é a CBF. Um monte de gente tá falando isso. É verdade, E é mas- o Júlio, o Gilmar Alberto, o Júlio Santos, Gil, todo mundo Você fala mistura isso. as coisas? Não. Eu sou incapaz de torcer contra a seleção brasileira. Acho que a seleção brasileira... Você Ele, nunca Ricardo torceu contra Teixeira... a seleção em nenhum jogo? Ele, Eu Ricardo, já. ele, Olha, tem Ricardo gente falando Teixeira, 6 a faz da 0 pra seleção... Alemanha. Faz da seleção coisa dele. Mas nós sabemos que a seleção não é dele, a seleção é nossa. Que isso? Eu acho que é a gente dar a ele um direito que ele não tem. Eu torci muito pela seleção, muito. Eu te pergunto o até seguinte, 86. Vitor, tá, ok. Muito. O Brasil perdeu em 90. Ele caiu por causa disso? O Brasil perdeu em concordo 98, com ele você. caiu. Perdeu em 2006, ele caiu. não vai perdeu em fazer 2010. diferença. Eu Perdeu também em 2006 aquele escândalo, aquela esborna, aquela... Entendeu? A seleção de 90 me tirou o prazer de... Sim, mas O impacto de ver o Brasil perder 2 Copas como a de 82 e a de 86 e depois engolir a seleção de 90, aquilo foi muito ruim para mim. Em 94, quando o Brasil foi campeão, eu torci, mas eu torci muito mais pelas pessoas do que propriamente pela seleção. Tá. Torci pela seleção muito em 2002 por causa do Filipão. Tá. Porque eu sempre gostei muito do Filipão, torci adoro o muito. Filipão. Mas, ó, pra não mentir, Agora, tem depois, gente assim, que também depende da aposta no fase. Brasil, mas são pouquíssimos, assim. Dizem que o Brasil vai ganhar com algumas falhas individuais e tal, mas tem gente que ainda aposta no Deixa eu Brasil. fazer uma pergunta, uma brincadeirinha no final do tabelinha, assim, para quem acompanha a gente. É, no Via arroba internet. esporte, não, né? vamos falar bastante de internet ainda. O pessoal vai torcer pro Brasil na Copa? Vai. Ou eu quero saber, você vai, eu quero saber o que as pessoas pensam. Você vai torcer pro Brasil na gente Copa? pode perguntar Se isso não vai mais torcer perto. pro Brasil na Copa, vai Vai torcer torcer pra pra quem? quem? Uruguai, Você vai torcer Argentina, pro Uruguai. Inglaterra. Isso. Eu não estou definido isso agora. Tá Eu torço pelas Eu sei. pessoas. Eu na Respondam. Copa do Mundo, inclusive, pretendo folgar. As pessoas estão ligadas na Copa Sul-Americana? Olha, todo mundo tá ligado sim, Juca. Ó, Uma vaga da Libertadores tirou o pior campeonato do continente Do limbo. do escuro, das sombras. O Ambas, eu acho que é isso, o Ambas, ele falou que ele está ligado sim na Copa Sul-Americana, porque será uma boa para o Corinthians, já que não participa da mesma, então vai ser ótimo no Brasileirão pro Corinthians, né? E o Ale O também... Corinthians não joga. Porque o Corinthians não Os times estão joga, desgastados. exatamente. Tá. Muita gente tá falando isso. Quer que os caras Por se isso que eles estão machuquem no jogo. ligados na Copa Sul-Americana. Mas muitos palmeirenses também estão felizes com a Copa Sul-Americana e estão acreditando que o Palmeiras vai. Torneio com a cara do pra frente. Filipão, Com né? Quem certeza. sabe jogar por esse causa tipo da de cara do campeonato. Filipão, principalmente o Corinthians Ale fala vai isso. retomar a liderança nesta quarta-feira, segundo os nossos Olha, tuiteiros internautas. olha- Empate, né? Basta, né? Ou precisa ganhar? Não, tem que ganhar, Tem porque que ganhar. está 2 pontos. 2 pontos.
Olha, Juca, tá dividida aqui as opiniões. O Drummond, ele fala que o Flamengo está em um melhor momento enquanto o Timão pega o Santos, mas ele acha que o Flamengo permanece líder, que o Corinthians não vai conseguir a liderança. É um ponto? Um ponto. Um Empate. ponto. Isso, o Corinthians Precisa está só dois... de um empate, exato. Isso, com uma vitória a mais. Isso mesmo. Com um empate, o Corinthians reassume a liderança. Bem lembrado. O Corinthians está 2 pontos na frente em pontos perdidos e 1 ponto atrás em pontos Isso, ganhos. exatamente. Exatamente. Pontos perdidos é uma coisa antiga, né? Nem o Vitor pegou. No meu tempo de garoto... Mas eu vejo nos livros antigos as classificações por pontos perdidos. No meu tempo de garoto era pontos perdidos. O jogo valia 2 pontos, né? E a classificação era dada por pontos perdidos. Assim, raciocinando, o Corinthians empatou 2 vezes e perdeu 2 vezes. Portanto, o Corinthians perdeu 4 pontos em 2 empates, mais 6 pontos em 2 derrotas, perdeu 10 pontos. O Flamengo, como empatou 6 vezes, perdeu 12 pontos. Entendeu? Então ele tem 12 pontos perdidos, o Corinthians 10. Esse raciocínio derrotista da sua geração. Né? Excelente. Você sabe que eu não entendo por que era assim? Não tem lógica, né? Porque evidentemente que quem estabelece o título é a soma de pontos ganhos. Né? Não é de pontos perdidos. E o ser humano tem uma coisa que ele gosta de ter mais. Quer dizer, quando você mais tem, não quem tem menos. Então, tudo para mais. Então, quem somou mais pontos? Ó, Juca, a família Rosa, em peso aqui, tá falando no Twitter que como só precisa de um empate para voltar à liderança e por critérios técnicos, com certeza o Corinthians vai voltar à liderança perante o Santos. Eu a acho chance que sim. do Corinthians empatar na Vila é muito grande. Sem dúvida. Você votou no Santos, então você acha que não. Não. Não vem dar suas opiniões Não vem em 15 mudar a opinião, minutos. Juca, agora. Não é mudar. É dar duas diferentes em 15 minutos. Vai ficar todos os lados. Ele às vezes não se comporta como comentarista de blog. É impressionante. O fato de eu achar, de eu ter o palpite que o blog, não Santos, respeito os caras que leem o que o blog. Santos vai ganhar, não significa que o Santos não possa empatar. E não significa que o Santos não possa Aí você perder. está falando obviedade, obviedade. O mundo É sabe claro, disso. então, exato. Então você disse que eu estou mudando de opinião. Não estou mudando de opinião. Estou dizendo o seguinte, meu palpite, Santos. Mas não vou me surpreender se houver empate sim. e muito menos se o Corinthians ganhar. Ah, sensacional. Então você acha que tal time pode ganhar o jogo. Mas se empatar, você acha normal e se perder, você não surpreende. Claro, é um clássico. E o que deixaria você surpreso? Nada. Nada. Não tem o jogo. Eu Caiu uma imaginei bomba. que ele fosse responder nada, né, gente? É isso. Ele devia ser candidato a vereador às vezes. Devia sim. Tem bem a ver o O discurso. seu time é que tem mania de fazer candidatos à vereança. E você vota neles, que é pior. Que candidato a vereador eu votei no meu time? Ué, esse Marco Aurélio... Olha, eu não votei no Marco Aurélio. Ah, não. Não. Não foi o que você me disse à época. Ai, Não foi o que você me disse à época. Eu disse pra você que eu votei no Marco Aurélio. Falou pra mim. Você jura pela saúde das suas netas? Envergonhado em votar no DEM. Você jura pela saúde das suas netas? Não juro nada. Eu nunca votei um candidato não do põe DEM. minhas netas em nada. Então, mas se eu falei? Ah, bom. Eu falei ou não falei? Hã? Falei ou não falei Eu isso? me lembro de você ter dito Como isso. você é mentiroso, Juca. Você acha? Não, se tivesse votado no Marco Aurélio, eu falaria. Não votei. É? Em quem você votou para vereador? Não te interessa. Eu não votou em ninguém. Geralmente eu não os votos. Você sabe disso. Muito Você bem. me conhece. Olha aqui, diga, Thaís Almendro, o que mais é digno de nota dito pelos nossos queridos Exatamente. internautas? Os internautas também responderam sobre quem vai tirar a invencibilidade do Flamengo. Exatamente. Que a gente fez essa pergunta no Twitter, no @esporte, e eles responderam, olha, tá meio balanceado assim, mas o Júnior fala, somente o próprio Flamengo, quando tiver erros próprios. Com certeza a melhor equipe do Brasil atualmente, mas tem gente que acha que é o Vasco, tem gente que acha que é o Figueirense, e ó, a maioria acha que é o Figueirense, Juca, vou te falar a verdade. acho Já que é o Figueirense. nessa rodada. É? Já, a Acho que maioria. torcida, isso é né? desejo, é. Isso é desejo, assim, eles têm uma bolinha de cristal. O torcedor, São Paulo e corintianos É. unidos para que o Flamengo perca e eles Pois possam não, ultrapassar e com encostar. certeza. E os vascaínos, ainda mais agora. E os depois, vascaínos né, também. dessa derrota para o Botafogo. Né, E os botafoguenses também, que Sim, começam a vislumbrar lá o É, primeiro lugar. agora todo mundo quer derrubar o Flamengo. O que era em relação ao Corinthians, agora, Exato. evidentemente, Agora eu concordo é com em relação com o o que Flamengo. disseram sobre o time do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem... É o melhor time do Brasil no momento. Sim. Sem dúvida nenhuma. Se o Alex Silva entrar bem na zaga, então. Já imaginou? Fecha ali. Um pouquinho de crescimento do David na frente, que já melhorou um pouquinho. Já melhorou, tá fazendo gol. Então acho que já tá com 5 gols, né? Não, e deu umas assistências também. Eu Isso. acho que apesar de Ele é bom não ser jogador. ainda... Não é possível. Ele jogava muito mais, né, Juca? Não, Você sem lembra? dúvida, sem dúvida. Jogava Mas acho que à muito medida mais. que for ganhando moral, ganhando segurança, confiança em si mesmo... E o Corinthians vai- pode brigar diretamente. São Paulo, quando acertar a equipe, quando o Luiz Fabiano voltar, talvez. Tem Mas por enquanto só os dois. muita água para correr por baixo dessa ponte. Com certeza. E segunda-feira a gente conta mais um pouquinho dela. Até lá, muito obrigado, Thaís. Obrigada, obrigado, Victor Bíblia, Ernesto. obrigada. Você aguentar Ju. suas mentiras, mas tudo bem. Tem que Porra. agradecer mesmo. Ai, né? meu Deus do céu. Votou no Marco Aurélio. Impressionante, né? Tchau.